Os fins e funções do Estado, eles têm a ver com a lógica a partir da qual o Estado funciona e aquilo que ele significa para as pessoas que estão inseridas dentro dele. Ou seja, o que o Estado significa para a população, para o povo, para a nação que vive dentro dele, que está submetida a ele. Aquilo que o Estado significa para cada um desses agrupamentos populacionais pode significar coisas diferentes ao longo do tempo e também de acordo com o espaço, ou seja, cada estado tem as suas características fundamentais. Ao longo do tempo, o estado significou coisas diferentes para as pessoas. Portanto, nós vamos discutir hoje quais são os fins fundamentais, de um modo geral, para que serve um estado e quais são as suas funções ou suas tarefas. As tarefas do estado e suas funções, elas se dão de acordo com os fins. E quais são esses fins? Bom, de um modo geral, o Estado ele tem uma perspectiva que pode ser ampla ou restrita, ou uma perspectiva ampla ou estrita. Essa perspectiva ampla seria uma perspectiva organicista, ou seja, o Estado como sendo aquela instituição, aquele organismo, daí o organicismo, que define a vida, que define a própria ideia de humanidade. Tanto os seres humanos são aquelas criaturas que vivem dentro de um Estado organizado, dentro de uma lógica civilizacional e organizados politicamente. Portanto, o Estado é o órgão que dá a própria dimensão de humanidade, é aquilo que define humanidade, é aquilo que define quem nós somos, define como nós funcionamos, define a nossa própria civilização, define a nossa cultura. Então, a finalidade do Estado estaria relacionado de maneira ampla, de forma ampla, a construir a humanidade, a definir o papel do ser humano dentro da humanidade. A perspectiva mais estrita tem a ver com pensar no Estado como meramente uma ferramenta ou uma tarefa a partir da qual as pessoas, a partir da qual os cidadãos, a nação, o povo, vai ser gerenciado. Então, o que é esse Estado? Uma ferramenta de governo. É uma ferramenta que serve para realizar tarefas específicas. Então, se nós formos comparar essas duas perspectivas do Estado, nós poderíamos olhar, por exemplo, esse Estado a partir de uma perspectiva estrita, como um Estado tipicamente lockeano. Certo? Então, vamos lembrar lá dos autores contratualistas. John Locke é um autor que propunha a ideia de Estado mínimo. A ideia de que Estado serve para tarefas básicas, pontuais, portanto o Estado é uma ferramenta que serve única e exclusivamente para garantir a propriedade e resolver questões pontuais do tipo policiamento, resolver questões que o indivíduo não pode resolver ele sozinho, de forma legítima. Então o Estado serve para garantir segurança de forma legítima, garantir a vida e a propriedade. Mas ele serve exclusivamente para isso, ele é uma ferramenta de governo, é uma ferramenta das pessoas para permitir a vida em sociedade. Esse Estado, ele vai ser gerido pelo grupo político que chegar ao poder da forma que esse grupo político quiser, usando a instituição do Estado como uma ferramenta de projeção de poder. É por isso que é importante que esse Estado seja mínimo, para que esse grupo político que controla a instituição estatal não abuse do poder, não queira usar esse poder para oprimir as pessoas e ir além das suas atribuições. O Estado tem, portanto, uma função pequena, uma função delimitada na vida das pessoas. Dentro da lógica organicista, esse Estado teria um papel muito mais ampliado, como eu já disse, de definir a própria cultura, definir a humanidade, definir a relação do ser humano com a humanidade, com o grupo ao qual esse ser humano faz parte. O Estado seria parte dessa lógica. Ele não é apenas uma ferramenta, mas ele é parte da cultura humana, ele é parte daquilo que define a sociabilidade humana. Portanto, o Estado, a partir desse pressuposto, vai ter uma lógica ampliada, ele tem uma série de tarefas ampliadas em função dessa finalidade, em função desse fim. Um Estado tipicamente organicista seria aquele que, como eu já disse, define o humano. Ele tem um papel que é ampliado, ele é um papel que pode ser, por exemplo, moral, ele é um papel que vai para além da lógica de uma ferramenta, mas ele tem um papel de construção do humano. Portanto, se nós formos pensar em termos de exemplos, a perspectiva russoniana de Estado, que também é contratualista,
estaria mais alinhado a esse tipo de perspectiva. O que Rousseau propõe em relação ao Estado? Ele define o Estado como uma ferramenta para aprimorar a humanidade. Esse Estado tem também as tarefas de garantir a vida, de garantir a propriedade. O Estado cumpre funções específicas como uma ferramenta, mas ele tem uma função fundamental que é tornar a humanidade melhor, tornar o ser humano uma criatura melhor. O Rousseau afirma que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, torna-se necessário, lá dentro do estado de natureza, que originalmente era perfeito, ele vai se corrompendo, se tornando tão distorcido e deturpado ao ponto de tornar a vida impossível. E lá no momento final desse estado de natureza, passa a ser necessário construir essa instituição do Estado para tornar a vida possível. Originalmente, na história da humanidade, segundo a lógica contratualista, não havia Estado, não havia essa instituição. Ela surge como uma necessidade, como uma demanda natural dos problemas que existem no estado de natureza. Esse Estado, na perspectiva russoniana, ele não apenas garante a vida e a propriedade, ou seja, não apenas ele tem tarefas específicas, mas ele tem também uma tarefa maior, que é aprimorar esse ser humano, aparar as arestas da humanidade, resolver os problemas objetivos e subjetivos causados pela desigualdade social, pela convivência em sociedade. Essa corrupção, ou seja, essa deturpação do humano causado pela sociedade, vai ser resolvida através do Estado exercendo o seu poder, e o Estado tornaria esse ser humano melhor ao longo do tempo, facilitando a convivência, tornando os seres humanos mais sociáveis na medida em que o Estado coíbe os abusos daqueles que têm mais poder, protege aqueles que são mais vulneráveis, coloca essas pessoas para conviver, coloca essas pessoas para interagir. O Estado propicia uma perspectiva cultural, torna a convivência possível e com isso as pessoas ganham confiança, com isso as pessoas passam a viver de uma maneira mais positiva, com isso as pessoas aprendem ou reaprendem a ideia do bem, daquilo que é bom, daquilo que é justo, na medida que o Estado aplica a justiça, mas não apenas a lei, justiça mesmo. O Estado aplica o bem, o Estado está do lado daqueles que são mais vulneráveis e os protege, o Estado faz prevalecer não apenas a lei, mas na perspectiva russoniana, a justiça, valores. O Estado significa a implementação de certos valores para a humanidade. Ele aplica e reforça esses valores, com isso torna o ser humano uma criatura melhor. Essa lógica seria uma lógica ampliada do Estado. Portanto, nós estamos falando aqui num fim que seria um fim subjetivo. Os fins do Estado, eles são, portanto, também objetivos e subjetivos. Os fins objetivos seriam aqueles ampliados, seriam os fins ligados a valores, ligados a princípios, ligados a ideias, ou nós poderíamos ter fins objetivos, que são fins pontuais, fins mais específicos. Para além dessa lógica contratualista, nós poderíamos pensar, por exemplo, em estados que são orientados a finalidades específicas que não seguem a lógica contratual. Exemplo, o Estado romano era um Estado voltado para a guerra e para a conquista. Ele promovia o desenvolvimento econômico, promovia o desenvolvimento da população romana através da guerra, através da conquista. Era um Estado expansionista, era um Estado imperialista. Ele tinha uma lógica bastante clara. O cidadão romano nascia dentro daquela lógica política, ele era educado para a guerra, ele entrava no exército desde muito cedo, e isso era parte da dinâmica da vida. O Estado romano era, portanto, orientado para a conquista. Era uma finalidade bastante pontual, é uma finalidade, portanto, objetiva. Se nós olharmos para os estados que existem hoje, nós poderíamos pensar também em alguns deles como estados orientados a finalidades específicas. O Estado chinês, por exemplo, é um estado que é dominado completamente por um partido específico. O Estado chinês serve aos propósitos desse partido. O Estado norte-coreano serve também a um propósito que é a manutenção de um partido ou de um grupo político muito específico no poder, de uma família, na verdade, no poder, nem de uma ideologia. O Estado norte-coreano serve à perpetuação de uma família no poder naquele Estado, naquele agrupamento territorial e populacional. Portanto, nós estamos falando aqui de uma finalidade que é bastante específica.
Se nós olhamos para essas finalidades, né, pontuais, elas não são finalidades morais, elas não são finalidades que têm um significado ampliado para aquilo que é humano. Portanto, se o fim do Estado é objetivo, o Estado é uma mera ferramenta. Se o fim do Estado é subjetivo, esse Estado é também uma ferramenta, mas ele vai além. Aquilo que o Estado significa para as pessoas, a forma como ele é gerido, significa, implica, né, torna necessários uma série de outras tarefas, uma série de outras lógicas de atuação que vão para além da ideia meramente ferramental. Esse Estado, ele vai tornar a humanidade diferente, ele age na vida do cidadão de forma diferente. Portanto, o poder desse Estado tende a ser maior, não no sentido de ação, por exemplo, da polícia, não no sentido da força do Estado, única e exclusivamente, mas no sentido daquilo que o Estado representa para a vida das pessoas. Exemplo, o Estado brasileiro é um Estado que tem uma finalidade subjetiva e é um Estado que demanda bastante poder para realizar esses fins. Certo? O Estado brasileiro, segundo a nossa própria Constituição prevê, ele educa, ele protege, ele faz prevalecer a justiça, ele faz prevalecer uma lógica de empatia, de construção de relações entre os seres humanos que é, né, majorada, que é ampliada, que ela é positiva. Então o Estado brasileiro é um Estado que se propõe a fazer o bem, a fazer prevalecer a ideia do justo, daquilo que é positivo, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. E as leis brasileiras tendem a seguir essa lógica, elas são propostas a partir desse tipo de lógica. É por isso que nós temos aqueles estatutos que protegem os vulneráveis, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. É por isso que nós temos, por exemplo, uma legislação trabalhista que é hipossuficiente, ou seja, o que ela faz? Ela protege o trabalhador em detrimento do seu empregador. Significa que o Estado brasileiro reconhece que o trabalhador está numa posição de poder em relação ao seu empregador que é díspar, né? Tem uma diferença nas relações de poder aqui. Portanto, o Estado precisa atuar para reduzir essas diferenças, reduzir essa correlação de poder, equalizar essa correlação de poder. Ou seja, então, baseado nesses fins ampliados ou objetivos, né, ampliados ou subjetivos e estritos, portanto, objetivos, nós temos as funções ou as tarefas do Estado. Então, o fim é para que serve o Estado, o que ele significa em sentido amplo, né? A que esse Estado se propõe. Esse é o fim do Estado, seria o seu objetivo fundamental. E quais são as funções do Estado? As funções do Estado são as suas tarefas, são as suas ações pontuais, as suas ações objetivas que visam realizar o fim, ou seja, realizar a função desse Estado. Baseado no fim do Estado, nós teremos tarefas pontuais e específicas, né? As tarefas e, portanto, as funções desse Estado são diferentes com base em quais são os seus fins. Exemplo do que seria isso. No Brasil, que é um Estado com uma finalidade ampliada, um Estado com uma finalidade subjetiva, nós temos o Sistema Único de Saúde. É um SUS, que é gerenciado pelo Estado, um sistema de saúde gerenciado pelo Estado, é um grande plano de saúde universal que gerencia hospitais, que paga para que hospitais privados recebam os cidadãos brasileiros. Esse Sistema Único de Saúde é colocado como uma tarefa do Estado brasileiro porque a finalidade do Estado brasileiro é ampliada. Portanto, é obrigação, portanto, função, é tarefa do Estado brasileiro promover saúde universal para a sua população. Tudo isso porque o objetivo fundamental do Estado brasileiro é um fim ampliado e ele se propõe a cuidar da saúde da população. Mas se a gente olhar para o Estado norte-americano, nós vamos ver lá um Estado que não tem um sistema de saúde universal como o nosso. E por que ele não tem um sistema de saúde universal como o Estado brasileiro? Porque é um Estado que se vê como uma ferramenta. A função
do Estado norte-americano é uma função estrita, é uma função objetiva. Ele não se propõe a ter uma função ampliada na vida das pessoas. É o cidadão que cuida da sua própria vida e o Estado resolve apenas tarefas pontuais específicas. Portanto, o Estado americano é uma ferramenta, não uma ferramenta de função ampliada. Logo, o Estado americano não vai ter um sistema de saúde universal. Também não tem um sistema de educação universal. O Estado brasileiro se propõe a isso, o Estado norte-americano não. O Estado norte-americano não assume como sua tarefa cuidar da saúde da população. O Estado norte-americano não assume como sua tarefa cuidar da educação da população. Isso é problema do indivíduo, não é problema do Estado. De fato, é bastante problemático. A pessoa tem que trabalhar até o final da vida, tem que trabalhar até morrer, porque se ela não juntou dinheiro para cuidar da sua própria aposentadoria, ela vai passar fome. Ela não tem outra opção a não ser trabalhar até o fim. Porque a aposentadoria é responsabilidade individual, é responsabilidade privada. Cada um que cuide da sua aposentadoria. Se você não se precaveu, você vai trabalhar até morrer. É curioso que nos Estados Unidos hoje, não mais do que 30% das pessoas têm um plano de aposentadoria concreto, assim, realmente consegue economizar dinheiro para cuidar da própria velhice. Então, mais ou menos 70% da população americana não tem aposentadoria, não tem plano de aposentadoria e não tem dinheiro guardado para o que vai acontecer no futuro. É uma situação bastante problemática. Agora, eles vivem também uma cultura completamente diferente, né? Onde circula muito mais recursos financeiros, onde é muito mais fácil você trabalhar, onde é muito mais fácil você empreender, né? O tipo de trabalho disponível para a população norte-americana é diferente do tipo de trabalho que tem no Brasil, então são sociedades bastante distintas, bastante diferentes. Tudo isso por conta da função, né, do objetivo fundamental do Estado, que é um objetivo bastante diferente, certo? O Estado norte-americano propõe-se a cuidar da segurança pública e se propõe a cuidar da guerra, né, resolver questões fundamentais, questões básicas de infraestrutura, mais no sentido de você orientar em investimentos até do que fazer esses investimentos diretos. Claro que ao longo do tempo isso vem mudando. Por exemplo, muito recentemente o governo atual dos Estados Unidos, né, o governo Biden, está lançando aí um programa de investimentos em infraestrutura trilionário, né, trilhões de dólares. Então, o Estado norte-americano vem assumindo hoje também uma tarefa de investir em infraestrutura e a desigualdade, o aumento da desigualdade na população norte-americana hoje vem levando esse Estado norte-americano, que não assume como sua função resolver problemas de desigualdade, interferir cada vez mais nisso, né? Tentar resolver cada vez mais esses problemas de desigualdade para evitar que a pobreza torne-se extrema demais, para evitar que isso acabe descambando para muita violência e para evitar a dissolução do tecido social, né? Então, não apenas desigualdade, mas a desigualdade extrema, a falta de esperança e a falta de empatia, né? Tudo isso junto e misturado, que está relacionado ao nível de desigualdade elevado demais numa sociedade, acaba se tornando um problema quase que insolúvel para o Estado, acaba se tornando um problema grande demais e ele precisa ser resolvido mesmo por um Estado que não se propõe essa tarefa. Então, mesmo um Estado que tem uma finalidade estrita, que tem um fim objetivo, que é uma tarefa, que é uma ferramenta para tarefas pontuais, muitas vezes acaba assumindo tarefas ampliadas em função da necessidade. Então, do ponto de vista prático, não tem nenhum Estado que seja absolutamente ou uma coisa ou outra. O que nós temos é um centro de gravidade maior ou menor em certas áreas, né? O Estado que tem mais correlação com a ideia de ser uma ferramenta ampliada e Estados que têm mais correlação com a ideia de ser uma ferramenta, né, minorada, uma ferramenta objetiva, uma ferramenta pontual, certo? Então a ação do Estado vai estar muito relacionada a isso. E onde nós vamos achar, dentro do Estado brasileiro, né, para pensar no nosso caso específico, quais são os objetivos fundamentais do Estado e quais são as tarefas fundamentais do Estado? Né? Nós vamos achar isso na Constituição. Está dentro da Constituição, né, professor? Exatamente. E o que a Constituição brasileira fala sobre essas características? O que o Estado brasileiro fala sobre a finalidade do Estado brasileiro? Segurança, saúde, educação, né, liberdade. Isso, então essas são as tarefas, né?
essas são as tarefas. O Estado brasileiro, primeiro, inicialmente, lá desde o seu preâmbulo, ele vai enunciar que o Estado brasileiro é um Estado democrático, plural. Ele vai dizer que todo o poder emana do povo. Ele vai dizer que o Estado brasileiro deve promover a igualdade social, né? E todos esses elementos. Essas são as tarefas fundamentais, né? Na verdade, essa é a sua finalidade fundamental. Promover o bem, promover a justiça social, a igualdade social, né? Promover a democracia. É o artigo 5º, professor? Isso, você tem uma declaração de princípios, né? Você tem uma declaração fundamental de princípios democráticos ali, não é isso? Sim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, Exato. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Aí fala dos termos. Exato. Ou seja, então essa é a finalidade fundamental. A parte inicial define a sua função fundamental, que é promover a igualdade, a democracia e a liberdade. Logo na sequência ele vem anunciar as tarefas, né? Há garantias específicas de liberdade, garantias específicas de direito, né? Depois educação, segurança, saúde e por aí vai. Então nós temos aí a declaração de quais são os fins e de quais são as tarefas do Estado brasileiro, né? Fim é o seu objetivo fundamental. Para que serve o Estado brasileiro? Serve para garantir a liberdade, para garantir a igualdade e a democracia. O artigo 3º fala dos objetivos fundamentais. Exato. Construir uma sociedade... Leia o trecho dele para a gente. Tá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito. Então você tem aqui a declaração fundamental de princípios do Estado brasileiro. Isso define para que serve o Estado brasileiro, né? O que é esse Estado e para que ele serve. Ele é uma ferramenta que presta-se exatamente essas tarefas. De modo geral, a política dentro desse Estado, a administração, todas as suas ferramentas e instrumentos básicos devem seguir essa lógica. Significa, portanto, que todas as instituições do Estado brasileiro deveriam se organizar com base nesses princípios, correto? Certo ou não? Correto, mas não é. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. O Estado brasileiro torna-se problemático quando as suas instituições, quando o seu povo, quando pessoas influentes dentro desse povo, quando instituições públicas e privadas estão em dissonância com esses objetivos fundamentais. Esses objetivos fundamentais devem ser os objetivos de todos os órgãos do Estado. Devem ser os objetivos de todos os poderes, devem ser os objetivos também das instituições privadas. Não é isso? As empresas não deviam se orientar todas também por essa lógica? Todos os princípios fundamentais do artigo 5º e do artigo 3º também se aplicam a empresas, também se aplicam a clubes. Né? Ou não? O que vocês acham? Será que uma empresa deve fazer prevalecer esses princípios? A igualdade, a não discriminação, né, a tolerância, os princípios da dignidade da pessoa humana, isso também não é obrigação das empresas privadas? Uma padaria Sim. deve se atentar a isso? Todos, né, professor? Teria que ser isso daí, tem que ser, eu acho que não só da sociedade, das empresas, mas de toda a sociedade como população também. E o clube desportivo? Um clube desportivo deveria seguir esses princípios? O que vocês acham? Sim. Né? E uma igreja deveria seguir esses princípios? A igreja pode ou deve promover o ódio, a discriminação racial, a discriminação religiosa? A igreja deve pregar ataques a grupos específicos, dizer que a religião do outro é a religião do demônio? Essa não é a finalidade da igreja, né? Não é a finalidade da igreja e não é a finalidade de uma igreja dentro do Estado brasileiro. Então você tem um problema duplo. É isso? E como você disse,
E na vida privada, mesmo as pessoas fora das instituições, elas não deveriam seguir essa lógica? Cada pessoa, ela não é igualmente representante, ela não carrega igualmente essa centelha, essa responsabilidade? Deveria, né? Não, mas o Estado brasileiro diz que o poder emana do povo, o Estado deve se comportar dessa forma, todas as instituições devem se comportar dessa forma, e por analogia, o povo brasileiro também deve se comportar assim. Esses devem ser os valores fundamentais do povo e da sociedade brasileira. Por exemplo, isso fica muito explícito quando vocês vão ver os estatutos. Os estatutos que protegem os vulneráveis. Por exemplo, segundo o Estatuto, sempre menciona essa questão. O que está dito no Estatuto da Criança e do Adolescente, em termos de quem é a responsabilidade de cuidar das crianças, de fazer valer todos esses direitos básicos e fundamentais, da dignidade da pessoa humana, de proteção desse grupo especialmente vulnerável, de quem é a responsabilidade de fazer valer esses direitos, de fazer valer a proteção da criança e do adolescente. A responsabilidade é de todos na sociedade. De toda a sociedade. A responsabilidade do Estado? Sim. A responsabilidade das instituições? Sim. Das empresas, da sociedade civil, mas também a responsabilidade de todas as pessoas, a responsabilidade da família e das pessoas que compõem o entorno, não é? Portanto, é a responsabilidade dos vizinhos, o bem-estar das crianças que estão aqui, que moram à minha volta? Sim, a responsabilidade de todo mundo. Mas é a responsabilidade de todo mundo no contexto em que o Estado brasileiro propõe uma finalidade ampliada a si mesmo, mas ele também exige, ele demanda isso do resto da população. O comportamento moral. O Estado brasileiro se propõe a fazer prevalecer a moral, um comportamento melhor, um comportamento mais adequado, mais empático, mais justo, mais verdadeiro por parte da sua população. Correto? Então vocês veem que a lei brasileira, em tese, ela deve seguir esses princípios. Como eu mencionei, nós temos uma legislação trabalhista que segue exatamente essa lógica. No Estado que tem uma finalidade, um fim fundamental que é ampliado, ele cumpre tarefas que visam obter essa finalidade. Por exemplo, a legislação trabalhista visa proteger uma população mais vulnerável do que outra, uma parte da população que é mais vulnerável do que outra. Os estatutos da criança e do adolescente, o estatuto do idoso, legislação do tipo Marinha da Penha. Então, a legislação brasileira ela também é construída de tal forma que ela vai buscar essa finalidade ampliada, essa finalidade subjetiva, que não apenas se realiza enquanto tarefa e ferramenta do Estado, mas também torna o ser humano dentro do Estado brasileiro um ser humano diferente. Se vocês olharem para a política educacional, a ideia de você ter um sistema de educação pública, universal, o Estado brasileiro se propõe a criar universidades, a regulamentar universidades, a propor uma política educacional que siga também essa função fundamental do Estado, que ela é ampliada, que ela é inclusiva, é empática. Então você vai ver isso na legislação, na educação, como nós já vimos, na saúde. O Estado brasileiro realiza as suas tarefas de saúde como tarefas que são ampliadas. Por exemplo, quem é que está vacinando a população brasileira? É o Estado, o Estado brasileiro. Nós estamos hoje, essa aula é em 2021, vivendo os momentos finais, esperamos todos aqui, de uma pandemia. Já desenvolvemos uma vacina que está se mostrando eficaz, e o Estado brasileiro, em suas várias instâncias, os governos estaduais, o governo federal, estão cooperando para comprar e distribuir vacinas para a população brasileira, e o Estado brasileiro no seu nível local, ou seja, são os municípios que vêm aplicando localmente aqui essas vacinas. E todas as pessoas estão sendo vacinadas, com ou sem dinheiro. Nós temos aqui um programa de vacinação que é universal para erradicar essa doença, e ninguém pode ficar de fora. Portanto, todas as tarefas desse Estado, todos os seus objetivos pontuais, toda a sua lógica de atuação específica, direciona-se a realizar aquele fim
fundamental. Nos Estados Unidos, se você quiser se vacinar, você compra a vacina na farmácia. No Brasil, é proibido vender vacina. É proibido distribuir privadamente a vacina, porque espera-se que todas as pessoas dentro da sociedade brasileira tenham acesso a essa vacina, né? E esse custo vai ser financiado através da cobrança de impostos, para que todos possam igualmente se vacinar, independente da sua condição financeira específica. Certo? Então era isso, pessoal. A aula de hoje era uma aula um pouco mais curta, né? Nós discutimos aqui uma questão que era um pouco mais pontual, mas era importante para entender a função, para entender o objetivo do Estado brasileiro, certo? Então, quando você olha para as leis, quando nós olhamos para as tarefas pontuais do Estado brasileiro, é importante entender que elas seguem uma determinada lógica, elas têm uma razão de ser que tem relação com os seus objetivos fundamentais. Para todos os estados que nós olharmos, mundo afora, eles têm tarefas pontuais que estão orientadas para aquela finalidade fundamental. Então, o Estado brasileiro, assim como qualquer Estado, segue uma determinada estrutura, segue uma lógica fundamental. Então, isso é importante para vocês entenderem, por exemplo, como funcionam questões pontuais, para entender como funciona o fórum, para entender como funciona o sistema judiciário, para entender como funcionam as relações entre os poderes e também para entender, por exemplo, até mesmo questões de prova. Digamos, vocês vão estudar para um concurso, você consegue muitas vezes identificar quais seriam as questões corretas, né, quais seriam as alternativas corretas para determinadas questões, simplesmente sabendo como funciona o Estado brasileiro, né, sabendo qual é a tarefa fundamental do Estado brasileiro e como as suas funções, né, estão orientadas para essa finalidade. Você já consegue identificar que, de um modo geral, aquelas alternativas que se orientam para mais inclusão, né, tendem a ser as mais corretas. Você sabe como funciona o Estado brasileiro a partir da sua lógica fundamental, entendendo qual que é a natureza, quais são as características da Constituição brasileira. Certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.